5 anos antes de ingressar na Sul América Investimentos em 2002, atualmente economista-chefe responsável pelo Departamento Econômico. Com a palavra, senhor Nilton Rosa. Primeiro, bom dia. Quero agradecer à CAPEF pelo convite, que muito nos honra, e é com satisfação aqui que eu quero compartilhar aqui as angústias de tentar traçar cenários nesse ambiente que nós estamos vivendo. Claro que vocês vão ver um pouco do que o Rodrigo já apresentou, afinal de contas, se há uma coisa muito clara em relação ao cenário dos próximos anos, há um consenso no mercado sobre a crise que nós estamos vivendo e, principalmente, o diagnóstico dessa crise. A questão mais difícil está exatamente nos passos, na solução para superar essa crise nos próximos anos, já que ela está numa esfera que não é tanto de caminhar por esse ou por aquele caminho econômico ou que a teoria econômica aponta, e sim a solução está muito mais pelo lado político, e aí a coisa é muito mais complicada, porque ela envolve muito mais uma decisão de nação do que uma decisão pura e simplesmente de técnica. Colocar a apresentação, por favor, não. Isso. Bom, na realidade, eu quero pegar aqui uma frase que o Rodrigo já colocou. A economia, o cenário para 2016, quando eu pensei no cenário, eu pensei, vai ser mais do mesmo. 2015... nós estamos vivendo aí uma recessão extremamente profunda, só que eu acho que 2016 nós vamos ter maior dramaticidade nessa recessão, porque nós estamos vivendo uma situação extremamente inédita. Nunca nós vimos um quadro semelhante a esse, de a economia cair num ano 3,7% e a expectativa que ela caia algo aí em torno de 2,6%, que é, segundo a nossa projeção, há até quem projete uma queda maior, de maior magnitude para o próximo ano. E isso, depois, essa queda de 2 anos consecutivos, segue-se a 3 anos de baixo crescimento econômico. Nós só temos um paralelo disso na nossa história recente, no final dos anos, nos anos 30, logo depois da crise de 29. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação que é totalmente inusitada. Ela é uma recessão profunda, duradoura, e acompanhada de taxas de inflação relativamente elevadas. A inflação permanece praticamente elevada nesses patamares aí, bem acima do teto da meta de 6,5%, com a expectativa de fechar esse ano aqui para nós em torno de 10,5%, e a expectativa para o próximo ano é algo em torno de 7,2%. E isso, para mim, está envolvido numa forte crise de confiança que a economia está vivenciando, causado exatamente por uma questão política e fiscal que não se resolve, e que impede que medidas cruciais, principalmente no campo fiscal, sejam adotadas para que possa recuperar a confiança dos agentes econômicos, tanto consumidores quanto empresários, e aí retomar o crescimento econômico. Então nós estamos numa encalacrada política, num imbróglio político-fiscal, que acaba que seja dificultando aí a adoção de medidas necessárias para superar essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise profunda de confiança. E 2016 ainda abre com um déficit público nominal próximo de 10% do PIB, quer dizer, é um dos maiores déficits públicos do mundo no momento, e uma dívida pública que está atingindo 70% do PIB, quer dizer, níveis bastante preocupantes, que não, é uma trajetória que tem que ser interrompida, senão você vai colocar em risco a solvência do setor público, e isso vai alimentar mais ainda a desconfiança em relação à economia brasileira. Nós já tivemos um rebaixamento da nota de crédito pelas agências, e se nós não revertermos esse quadro fiscal, com certeza nós vamos perder também o selo de bom pagador por outras agências de rating, de agências de análise de crédito, e, consequentemente, vão colocar o Brasil, os títulos do Brasil, em papéis especulativos. Inflação alta,
né, com forte componente de custo provocado pelo realinhamento de preços administrados. Nós já devíamos ter aprendido com a experiência dos anos 80 que controlar preço, né, ele não dá resultado, porque vai chegar um momento em que a mola comprimida tem que ser soltada e aí, consequentemente, você tem uma nova realinhamento, né, de preços muito forte e joga a inflação para cima. Medidas fiscais que estão sendo adotadas também acabam tendo um componente inflacionário, além do que a própria inércia, dado que o nível de indexação na economia brasileira ainda é relativamente elevado, e isso faz, então, que a inflação passada acabe sendo um grande componente para explicar a inflação futura. E essa forte crise de confiança, praticamente travando os negócios da economia, derruba o consumo, derruba os investimentos. Veja que nesse gráfico aqui eu quero deixar bem claro aí como é que a questão política está interferindo de uma maneira bastante nociva ao desempenho da economia brasileira. Né? Ela alimenta a crise econômica, nós vemos aí, nós estamos com um governo com baixa popularidade, a popularidade, uma das mais baixas, os governantes com menor avaliação que tem nos últimos anos, desde que se recuperou a democracia. Isso acaba comprometendo a sua capacidade de governar, a governabilidade, consequente, não adota as medidas necessárias para tentar recuperar essa crise de confiança e a crise econômica, a crise se aprofunda, isso mina mais ainda a popularidade do governo, e a gente entra nesse círculo vicioso, né, num impasse aí, que acaba aprofundando os desequilíbrios dentro da economia. Vejam este gráfico aqui à direita. Né? Aqui a gente plotou o PIB brasileiro, que é essa linha amarela, né, linha cor de abóbora, e o PIB da América Latina, excluindo o Brasil, que é a linha azul. Vejam que há uma aderência entre os dois, e é natural que isso aconteça. Afinal de contas, toda a região é, de uma forma ou de outra, produtora de commodities. Né? Então, depende das commodities. Então, quando você tem ciclos positivos de commodities, como nós vivemos, por exemplo, entre 2003 até 2008, a economia, as commodities subiam, a economia da região, da América Latina como um todo, e o Brasil também crescia. Sofreram junto a queda das commodities em função da crise de 2008 e 2009, depois voltou a recuperar um crescimento em cima da recuperação das commodities, em cima do crescimento chinês. Esgotado o crescimento chinês, os preços das commodities começam a cair, e aí tanto o Brasil quanto a América Latina começa a cair. Só que o Brasil, a América Latina já está dando sinais de estabilização, de retomada do crescimento para o próximo ano, enquanto o Brasil continua caindo de uma maneira bastante profunda e com grande intensidade. Isso daqui tem duas... Olha, veja, nós não vemos isso, só em outra situação que nós vemos esse descolamento, aqui no início dos anos 90. É a crise política. Aqui a crise Collor e agora aqui a crise de popularidade do governo. Então, o componente político aí é que explica boa parte desse desempenho que a economia brasileira tem apresentado. Isso tem afetado a confiança. Né? Então, o consumidor vem caindo. Estamos 3 trimestres consecutivos de queda do consumo em função de uma preocupação do consumidor em relação ao próprio mercado de trabalho, que vem dando sinais crescentes de enfraquecimento e queda da renda real, além do que você tem uma inflação relativamente elevada, que acaba comendo a capacidade de compra do consumidor, e além do que você tem um alto nível de endividamento das famílias de uma forma geral, né? E principalmente comprometida com dívidas de longo prazo com a aquisição da casa própria. E do lado da oferta de crédito, essa expansão também tem sido bastante pequena. Então, consequentemente, todos os fundamentos do consumo acabam derrubando, acabam diminuindo aí a capacidade de consumir. Do lado dos empresários não é diferente. Você tem aí, veja nesse gráfico aqui, como a confiança da indústria e a decisão de investimentos, como eles andam juntos. E é natural que isso aconteça. Afinal de contas, um empresário que não confia no curso futuro da política econômica,
ele significa para ele o seguinte: ele não tem certeza se sua demanda futura, a demanda pelos seus produtos que ele está percebendo hoje, vai continuar no futuro, vai continuar persistindo, vai continuar na mesma magnitude no futuro. Então, ele, consequentemente, ele evita aumentar o seu parque industrial para não incorrer em mais ociosidade e começa a reduzir os investimentos. Então, os investimentos vêm caindo de uma maneira bastante abrupta e acompanhando esse quadro de baixa confiança que a economia existe em cima dessa crise que nós estamos vivendo, né, onde o político aí acaba barrando aí a possibilidade de você tomar medidas que recuperem e revertam esse quadro de baixa confiança que a economia está vivenciando, né. O mercado de trabalho começa a acusar esse quadro de desaceleração com maior dramaticidade, né? A taxa de desemprego calculada nas regiões metropolitanas já está próximo de 8% e deve caminhar para 10% aí no início do próximo ano. Se nós pegarmos o mercado formal de trabalho apurado pelo CAGED, do Ministério do Trabalho, nós vemos que nos últimos 3 meses, no dado dessazonalizado, né, 174 mil empregos, né, 174 mil postos de trabalho formais foram fechados na média dos últimos 3 meses. Quer dizer, mantida essa tendência, significa que 2 milhões de empregos num ano seriam eliminados se esse quadro se sustentar nesses próximos 12 meses. A consequência disso é uma queda da renda real. Quer dizer, a renda vem caindo, a massa real de salários, né, no último mês caiu 10,4% em outubro comparado a outubro do ano passado e caindo 3,1% nos últimos 12 meses. Isso em que pese os reajustes nominais que estão acontecendo, que ainda estão próximos da inflação. O que significa o seguinte, que essa massa de salário, ela vem diminuindo, uma por conta da redução do nível de ocupação, né, do fechamento de postos de trabalho. E, por outro lado, pela alta em taxas de inflação que nós estamos vivenciando. Então, isso apenas aponta para uma redução do consumo mais à frente. Quer dizer, aquele quadro de queda do consumo se sustentar mais à frente. Então, esses ajustes que estão acontecendo na economia brasileira, né, quer dizer, o ajuste, você vê, o consumo diminuindo, o investimento diminuindo, esses são os 2 maiores componentes da demanda doméstica brasileira. Quer dizer, ela está se ajustando depois de um período de expansão provocado, né, por erros de estratégia de política econômica, podemos dizer assim, né, e, consequentemente, isso vem provocando um ajuste em toda a economia e agora passando pelo mercado de trabalho. Outro setor que está sofrendo esse ajuste e acusa essa retração da demanda doméstica é o setor externo. Só que esse é positivo, né? Esse também está refletindo, quer dizer, na esteira da depreciação cambial. A nossa balança comercial, que até o ano passado ela vinha registrando déficits comerciais, nós passamos para superávit e devemos fechar esse ano aqui com um superávit em torno de 16 bilhões de dólares, né? Boa parte disso se deve à retração da demanda. Então, caíram as importações. Qual é o resultado? Qual é uma luz aí, pelo menos positiva, que a gente pode olhar nessa queda, nesse ajuste que a gente está vendo do setor externo? Olhando para o setor industrial. O setor industrial sofreu muito com o real apreciado nos últimos anos. E boa parte de sua queda de produção era exatamente porque ele não conseguia repassar para os custos, para os seus preços, os seus custos elevados, né? Isso vem sendo ajustado pela taxa de câmbio e pela queda dos salários. Consequentemente, o empresário vai poder produzir um produto que vai ser competitivo com o importado, principalmente porque o importado agora, em reais, ele está mais caro. Então, essa substituição de importação que nós podemos ver nos próximos meses pode aí dar um alento para o setor industrial e pode promover aí uma melhora da atividade industrial nos próximos meses, né? Do lado das nossas contas externas, a boa notícia é que o nosso déficit em conta corrente, que era de 100 bilhões de dólares no final do ano passado, ele já se reduziu para algo em torno de 74 bilhões de dólares nos 10 primeiros meses desse ano, né? E isso, o mais importante, boa parte disso está sendo coberto pelos investimentos estrangeiros diretos. Então, nós não temos por aí o que temer de uma crise financeira externa.
Né? Quer dizer, mais um ponto para dizer que a nossa crise, a causa da nossa crise, ela está aqui dentro e ela é de natureza política, ela não nos está nos levando para uma crise onde que nós poderíamos ter, por exemplo, uma ameaça de financiamento do exterior. Eu acho que isso não está no horizonte. Esse quadro de ajuste do setor externo, em que ele vai reduzir o déficit em conta corrente esse ano e provavelmente deve zerar esse déficit daqui a 2 anos, nos leva, junto com as reservas, nos dá uma certa tranquilidade para as flutuações em relação ao risco do Brasil. O grande problema reside no fiscal, né, como o Rodrigo aqui já colocou. Quer dizer, nós estamos hoje num círculo vicioso, e sem a gente resolver essa questão fiscal, dificilmente nós vamos recuperar a confiança na economia brasileira. E aí não há como a gente conseguir retomar o crescimento econômico. Veja este gráfico aqui. Este gráfico aqui está plotado em azul a taxa de câmbio, a forte depreciação que o câmbio teve nos últimos 12 meses. Tá? Junto com ela, a gente plotou aqui o déficit nominal em cor de abóbora. Veja que os dois andam juntos. E é natural, né? Porque quanto maior é o déficit público, maior é a desconfiança em relação à economia brasileira, maior é o prêmio de risco exigido para a economia brasileira, e isso acaba se refletindo, então, numa moeda mais depreciada. Então, o câmbio acaba se depreciando em linha com a deterioração das contas públicas, porque um déficit nominal cada vez crescente leva a um crescimento também explosivo da dívida pública, o que pode colocar em risco a solvência do setor público em algum momento lá na frente. E é isso que está nos fazendo as agências de risco reduzir o crédito, reduzir as notas de crédito em relação à economia brasileira. Então, esse quadro é que tem que ser resolvido. Para mim, aqui está o âmago da questão, né? E ela não é técnica, ela envolve decisões políticas, ela envolve decisões que transcendem pura e simplesmente esse ou aquele ministro da Fazenda, ela envolve uma decisão, inclusive, de nação, de política econômica, de repensar o quadro econômico, o quadro político, a forma, o contrato social, como o Rodrigo colocou aqui, né, que foi arquitetado a partir da Constituição de 1988. É uma questão de se perguntar se não está na hora de repensarmos o quadro de bem-estar social que foi arquitetado lá atrás e que provavelmente está dando seus sinais de esgotamento. A economia não está conseguindo mais financiar. Então, consequentemente, a gente acaba entrando nessa espiral em que as taxas o governo não consegue gerar superávites fiscais, esses superávites fiscais acabam alimentando uma dívida pública, e essa dívida pública ganha uma trajetória explosiva de crescimento numa baixa crescimento da economia brasileira. A inflação é um quadro, algo à parte. Eu acho que dificilmente a inflação vai ceder com facilidade, apesar da forte desaceleração da economia brasileira. Veja que esse gráfico aqui ele mostra o quanto a demanda brasileira já retraiu, né, o nível de ociosidade que existe dentro da economia brasileira, o chamado hiato do produto. Apesar disso, quer dizer, apesar da demanda ter recuado, você tem ainda taxas de inflação que vão fechar em 10,5% esse ano. Nós estamos trabalhando com 7,2%, não 6,5% como está aqui, 7,2% para o próximo ano. Quer dizer, para nós, o que está por trás do diagnóstico da inflação é um forte componente de custo que acaba desancorando as expectativas, isto é, que leva os agentes econômicos a acreditar que aquela inflação não volta mais para os 4,5% que o Banco Central estava procurando. Desde que a pressão inflacionária ela vem de desvalorização cambial, né, que vem acontecendo em cima da forte aumento do risco Brasil, da forte desconfiança em relação ao Brasil. Você tem riscos associados e deterioração do quadro fiscal, e nós estamos achando que exatamente para você colocar esse quadro fiscal em ordem, você vai ter que envolver algum choque de custo por conta
dos preços administrados ainda. Isto é, o realinhamento de preços administrados, que subiu 17,3% nesse ano, e é um dos maiores responsáveis para a inflação fechar em 10,5% esse ano, e não 9,9% como está aqui, deve continuar esse realinhamento ainda em 2016, seja por conta da introdução da CID. O Banco Central acha que o governo vai conseguir aprovar a CPMF, e o Banco Central gostaria muito de que não tivesse a CID, porque a CID é inflação na veia, aumento de combustível e, consequentemente, aumenta mais a inflação. Eu acho que a CPMF não passa. Eu acho que é um imposto que se tornou emblemático da forte carga tributária que nós vivemos, do excesso de impostos que nós pagamos, e exatamente por conta disso, eu duvido, mesmo em uma situação diferente de arregimentação política, que seja aprovado esse imposto. Então, eu acho que a CID, por isso que nós estamos achando que a CID vai subir, consequentemente os combustíveis sobem, você ainda vai ter aumento do preço de energia elétrica, né, e tem a inércia inflacionária. E isso tudo deve levar o Banco Central a subir os juros novamente em algum momento, eu acho que logo no início de 2016. Por que a gente acha que ele sobe? Deve subir, nós estamos trabalhando que ele sobe aí de 14,25 para 15,25. Pelos sinais que o Banco Central tem dado, né, sinais contundentes de que ele não vai permitir, por exemplo, que a nossa projeção para o próximo ano, para o IPCA de 7,2, aconteça. Ele não vai admitir que a inflação estoure o teto da meta do ano que vem. Então, eu acho que ele vai buscar voltar a subir a Selic para tentar, com isso, impedir que as coisas se deteriorem ainda mais. E, além do que, ele está muito de olho naquilo que esse quadro aqui, já foi mostrado aqui, são as expectativas de inflação captadas pelo mercado. Veja que para 2016 ela está rodando aí em 6,50, no teto da meta. E para 2017 e 2018 está rodando em 5%. Quer dizer, só voltaria para o centro da meta, segundo essas projeções, em 2019. Quer dizer, o Banco Central está com o discurso que ele vai fazer com que a inflação vá para 4,5% em 2017. E dentro desse trabalho dele, dentro desse esforço dele, ele acha que a inflação tem que ficar pelo menos mais próximo aí de 5,5% no próximo ano, em 2016. Então, e além do que, parte do esforço monetário que já foi feito, puxando a Selic para 14,25%, parte desse esforço foi comido pela inflação. Quer dizer, o juro real caiu. Quer dizer, então, o aperto monetário hoje é menor do que aquele de alguns meses atrás. Então, é natural que o Banco Central recoloque a Selic num patamar mais elevado, né, e, consequentemente, recupere aí a capacidade da política monetária em conseguir reverter esses quadros de expectativas, de projeções aí que estão muito acima do teto da meta. Falando um pouquinho bem rápido sobre a economia mundial, nós achamos que a economia mundial cresce aí em termos moderados, algo em torno de 3,5%, 3,4%. Eu acho que não há nenhuma preocupação maior com isso, mas tem dois pontos aqui que nós temos que prestar atenção, porque vão ser objetos de causar muita volatilidade nos mercados de uma forma geral. Um é a China. Eu acho que o baixo crescimento da China, o risco de um hard landing na China, isto é, de uma redução do crescimento chinês de uma maneira mais significativa, é muito importante. Isso acaba afetando as commodities de uma forma geral e acaba afetando todo o crescimento dos países emergentes. Isto é, torna mais difícil para os países emergentes saírem desse quadro de baixo crescimento que eles estão apresentando nesse momento. Então, eu acho que a questão chinesa, o rebalanceamento do crescimento chinês vai tomar muito tempo e nós vamos ter que se acostumar com uma economia chinesa crescendo menos e, consequentemente, demandando menos produtos. Nos casos dos Estados Unidos, que vem crescendo algo em torno de 2,4%, 2,5%, a grande preocupação é com a taxa de juros. Quando eles começarem a subir os juros, devem começar agora, neste mês aqui ainda, na reunião do dia 16, e vamos ver como é que reage o mundo que ainda mostra-se muito dependente de juros baixos e alta liquidez.
né? Um mundo, por exemplo, como a zona do euro, que mostra ainda um crescimento muito fraco, muito moderado, o Japão, que ainda mostra sinais de estagnação e deflação, quer dizer, um mundo que ainda depende de juros baixos para continuar subindo. O realinhamento dos juros nos Estados Unidos significa dólar mais alto, né? E dólar mais alto pode significar também, para nós aqui, uma moeda mais depreciada e commodities em queda. Então, essa política monetária americana também, os efeitos dela, é um outro risco que está no cenário. Então, só para terminar, o que eu acho é o seguinte: o mundo, ele não ajuda, ele não está crescendo de maneira tão expressiva que possa nos ajudar, principalmente via setor externo, mas também não vai prejudicar. Quer dizer, nós temos que resolver nosso problema por nós mesmos. Aqui estão os números aí que nós estamos trabalhando, né? E só para terminar, veja bem, nós estamos vivendo uma crise, mas não é uma crise que possa levar a uma crise financeira. Isto é, o Brasil não está sofrendo problemas, não está com problemas de financiamento, a economia continua sendo financiada, nosso comércio exterior continua recebendo fluxos de capitais, os investidores estrangeiros estão vindo para cá e aplicando aqui, principalmente em títulos no mercado financeiro brasileiro, e eu acho que não existe ainda uma possibilidade de um risco de crédito, tá? Uma crise de crédito. Eu acho que nós temos alguns problemas, principalmente no setor corporativo, em função da recessão profunda de 2 anos, mas eu acho que uma crise sistêmica que pudesse afetar o sistema financeiro brasileiro e jogar o Brasil aí, sim, numa crise mais profunda, eu acho que isso não está no horizonte, mesmo porque a economia brasileira mostra um baixo nível de crédito, baixo nível de alavancagem. Ao contrário, por exemplo, de uma economia como a chinesa, em que o nível de endividamento é mais de 200% do PIB. Claro que se a recessão continuar até 2017, se esse quadro que nós estamos vendo em 2015 e que vamos vivenciar em 2016 permanecer em 2017, eu acho que aí a coisa pode sim aí caminhar para uma crise mais profunda. Mas eu acho que antes disso, a questão política deve encontrar uma saída para esse beco sem saída que nós estamos nesse momento. Tá? Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês.